Olá pessoal, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou aqui para conversar com vocês a respeito do concurso da Petrobras. Quem conhece minha história sabe que eu já fui da Petrobras, eu trabalhei na empresa 8 anos e 10 meses, entrei como administrador júnior, saí como administrador pleno. Na Petrobras eu trabalhei nos estados do Rio de Janeiro, trabalhei na Bahia e trabalhei na minha terra, o Rio Grande do Norte, de onde então saí para ingressar no Ministério do Trabalho morando em Manaus. Qual a grande sacada do concurso da Petrobras, na minha opinião? Ele traz áreas muito específicas, como por exemplo, engenheiro de produção júnior, economista júnior, administrador júnior, que foi o cargo que eu ocupei, todas as áreas técnicas, todas as áreas de humanas, e aí concursos que às vezes não chamam e nem tem muitas vagas, como por exemplo, psicólogo, arquiteto, assistente social. Qual é a grande questão desses concursos? Eles têm um direcionamento para a carreira da qual você é egresso. Então, no edital, por exemplo, de contador júnior, ou no edital não, na descrição do cargo, né? De contador júnior ou de assistente social, de administrador, você só pode prestar se você tiver essa formação. E qual é a minha visão a respeito desse concurso? É um concurso que cobra do candidato basicamente todo aquele conteúdo que ele viu na faculdade. Aí alguém pode me dizer, Daniel, o que eu vi na faculdade foi muito longo, foi muito desgastante. Sem dúvida, 4, 5 anos de conteúdo é muita coisa. Mas o que eu quero dizer, são coisas, são conteúdos, são matérias que, em princípio, uma pessoa que tenha feito uma boa faculdade pode, dentro de algum espaço de tempo, conseguir revisar e passar nessa prova sem muita complicação. Se você faz uma boa nota, você se classifica e na minha época, eu passei em 2000, eu vou entregar a minha idade, eu passei em 2004, na minha época, a pessoa classificando-se dentro aí de um horizonte razoável, vai depender do cargo, mas entre os 100, 200, 300, havia grandes chances de ser chamado. Tudo bem que em 2005, quando eu entrei, a situação era outra. Mas só de se classificar, eu entendo que o candidato ele já pode ter aí alguma esperança. Quando eu estudei e quando eu ingressei na companhia, eu vi todo o conteúdo de administração, recém havia visto na faculdade. Eu sou formado em Direito e Administração. Fiz algumas questões das provas anteriores, então eu baixei aí todas as provas anteriores que haviam, umas 2 ou 3, e fiz. E estudei por algumas apostilas alguns assuntos que eu não tinha muita familiaridade. Acredito que para a maior parte dos cargos isso também permaneça verdade. Por quê? Porque não devem existir provas de maneira muito vasta para cargos como, por exemplo, engenheiro de produção júnior. Então, todo o conteúdo de engenharia de produção que a Petrobras vai cobrar, provavelmente só foi cobrado historicamente por ela ou por algum concurso muito específico. O que torna, na minha visão, o objeto de estudo mais restrito. É muito mais provável, na minha opinião, um candidato com formação técnica em arquitetura fazer uma prova de arquitetura e conseguir se classificar razoavelmente bem do que um candidato arquiteto fazer uma prova de técnico judiciário e dentro de um curto prazo se classificar bem. Por quê? Porque pelo menos para chutar aquela pessoa que tem uma formação técnica que é exigida naquele concurso, ela tem condição de fazer isso. Essa é a grande sacada de concurso para área específica. Concurso para, sei lá, pedagogo, existe. Não é tão comum, mas existe. Estou exemplificando, óbvio, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ressalva com qualquer área. Estou só trazendo noções de que concursos específicos eles trazem consigo uma reserva de mercado muito interessante. Concurso para advogado júnior é interessante na minha visão também para aqueles que têm formação jurídica. As pessoas que como eu, fizeram direito têm uma ideia muito fixa, às vezes, em hora
MP, ora magistratura, ora uma ou outra carreira de advocacia pública e não veem o quanto pode ser interessante um concurso como a Petrobras. Eu olharia com cuidado o edital e, em qualquer caso, eu prestaria a prova. A inscrição custa R$ 67. Deve existir prova na maior parte das cidades, na maior parte das capitais. E, claro, aquele candidato que tenha a formação específica ou aquele candidato que tenha, além da formação específica, alguma bagagem, pode fazer e, na minha opinião, pode vir a se classificar e pode ter, como eu tive, uma experiência muito interessante, tanto do ponto de vista financeiro, claro, quanto do ponto de vista de vivência. Eu entrei na Petrobras em 2005, eu tinha 22 anos, fui para o Rio, fiz no Rio aí mais ou menos uns 3 a 4 meses de curso, fui para Macaé, entre o estágio e o início da minha atividade, passei mais uns 2 meses, aí fui para Salvador, morei 4 anos em Salvador pela Petrobras. Em Salvador trabalhei um ano na capital e 3 anos na área ali mais próxima ao polo petroquímico de Camaçari. Depois vim para Natal, onde trabalhei 5 anos até me formar, até passar em outro concurso e ser convocado para ir morar em Manaus como auditor do trabalho. É um concurso que remunera bem, na minha opinião. É um concurso que tem excelentes benefícios. Eu desconheço, se você tiver alguma noção, comente aqui embaixo. Eu desconheço qualquer órgão ou qualquer empresa pública que ofereça tantos benefícios quanto a Petrobras. Já foi melhor, mas ainda é muito bom. Ainda é muito interessante frente ao pacote que é oferecido em termos de plano de saúde, alimentação, remuneração variável, auxílio educação. Quando eu saí em 2014, a Petrobras pagava auxílio creche, auxílio pré-escola, auxílio até o ensino médio e estava para pagar auxílio para educação superior aos filhos dos empregados. Então é uma empresa que remunera muito bem o empregado, ela compensa muito bem. Impactos da Lava Jato, me perguntaram. Eu acredito que nenhum. Não há impacto da Lava Jato nenhum para quem está entrando. Assim como não há impacto da Lava Jato muito grande para quem está dentro da empresa, do ponto de vista de não estar envolvido com qualquer espécie de mal feito. É claro que dentro de um processo de reestruturação, dentro de um processo de aumento de fiscalização, os procedimentos, as pessoas, elas passam a ser mais vigiadas, é lógico, mas isso não quer dizer que vá ter qualquer reflexo do ponto de vista pessoal em quem entrar ou quem está lá dentro. Então, se você tem alguma dúvida ainda a respeito desse concurso e acha que eu posso contribuir, deixa aqui seus comentários. Se você ainda não assina este canal, se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, inscreva-se no canal e, por último, se quiser ingressar na minha lista de transmissão, mande eu quero para 8499668000. Um grande abraço, até mais.